Vou te ensinar como ficar rico. Essa é a nova série da Netflix que fala sobre finanças, principalmente finanças pessoais, finanças de casal. Na verdade, esse é o nome do livro do autor da série, que é o Remy Sethi, que é um educador financeiro, é uma pessoa que trabalha com finanças pessoais, e ele escreveu o livro, né? Vou te ensinar como ficar rico. E essa série tem muito ensinamento legal, tem muita coisa bacana e eu vou destrinchar as coisas aqui para você. Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo no canal Finanças Dominadas e hoje a gente vai destrinchar essa série da Netflix que é sensacional. Inclusive eu recomendo que você assista, que é a série Como Ficar Rico, How to Get Rich, tá? Essa série, ela é estreada pelo Remy Sethi, que é um educador financeiro, best-seller famoso aí pelo livro Vou te ensinar como ficar rico. Nessa série, basicamente, ele pega casos reais de pessoas que têm problemas financeiros, algumas com problemas mais peculiares que as outras, e ele vai ajudando essas pessoas com o passar dos episódios. Eu não vou falar aqui o desfecho de cada um, para não perder a graça, para vocês poderem assistir, mas eu vou contar um pouquinho sobre cada história que aparece na série, cada problema específico, e eu vou explicar o que eu me identifiquei, o que eu achei legal de ensinamento, o que eu já achei que não é tão legal, que de repente não se aplica para a nossa realidade, principalmente no Brasil, e tudo aquilo que vocês podem tirar de lição dessa série aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu achei legal foi o seguinte, ver que os principais erros que as pessoas cometem lá nos Estados Unidos são muito parecidos com os erros que as pessoas cometem aqui no Brasil quando o assunto é finanças e investimentos. Basicamente, em finanças em casal, nós temos alguns problemas que eu vou listar aqui para vocês e vou explicar um pouquinho cada coisa, como que surgiu isso e como que isso ocorreu com cada personagem ali, com cada personagem real, né, da série. Então, o primeiro problema é o seguinte, incompatibilidade de perfis financeiros e de rendas, né? Então, assim, vamos lá. Um casal em que a mulher ganhava muito mais que o marido, mas que o marido largou o emprego para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para administrar as coisas. E qual que era o problema maior aí? O marido não se envolvia com as questões financeiras porque a mulher praticamente não deixava. Ela meio que criava uma barreira em cima disso. Ela ganhava bastante dinheiro, mas ela gastava do jeito que ela bem entendia e ela não deixava o marido tomar as decisões junto com ela. O marido, por outro lado, se sentia muito frustrado por ter largado o emprego para cuidar das crianças, para poder ficar em casa, e ele não tinha como gastar o dinheiro, ele não tinha como fazer as próprias coisas que ele quisesse, porque o dinheiro era sempre dela, então tudo ela meio que regulava ali para ele, tá? Esse é um problema comum que pode acontecer dos dois lados, tá? Tanto o marido deixar o emprego para cuidar da casa, quanto a mulher cuidar da casa, dos filhos, administrar as coisas, e aí o marido ficar regulando o dinheiro, ou mesmo cuidando de tudo sozinho, sem deixar ela a par das coisas. Esse é um erro fatal para os relacionamentos, isso não pode acontecer. Existe sim uma questão que você tem que sempre alinhar com o seu parceiro, como é que vão ser feitas as divisões das despesas, como é que vocês vão fazer os investimentos de vocês, como é que vocês vão pensar no futuro, e tudo isso precisa estar alinhado com o objetivo comum. Você pode ter pessoas com perfis diferentes, você pode ter pessoas com sonhos diferentes, mas no final das contas vocês têm que ter uma parte do dinheiro destinado a um objetivo comum, que é a liberdade financeira de vocês. Aqui em casa, como é que acontece? A Julie trabalha na empresa, eu trabalho e ganho mais do que ela, só que ela faz muito mais coisas dentro de casa, cuida dos filhos, ela administra toda a minha agenda, a minha vida, inclusive as finanças de casa, é ela quem administra. Nada mais justo que todo o dinheiro, tanto que ela ganha quanto que eu ganho, que é mais, que a gente junte e seja uma coisa só. Então o dinheiro que a gente ganha é do casal, tá? Não existe essa história de, eu ganhei isso e esse tanto é dela. Inclusive, na questão das contas de casa, como é que a gente faz? No geral, a gente faz o seguinte, ela tem uma conta, que né, junto comigo, não é uma conta conjunta, mas funciona como se fosse, os dois têm acesso, e ela vai pagando todas as contas que vão aparecendo no mês, ela vai planilhando tudo, e a gente combinou o seguinte, o meu dinheiro do que eu recebo, né, essa parte, que é nosso, na verdade, né, mas essa parte, então, fica destinada a que ela pague as contas. O dinheiro dela, ela investe 100%. Precisa investir junto? Do mesmo jeito? Não. Existem perfis de investimento diferentes. Ela, por exemplo, prefere mais renda fixa e fundos imobiliários. Eu gosto de ações no exterior. Então, cada um investe do seu jeito, mas é tudo da gente. É tudo com o objetivo final de chegar na nossa liberdade financeira. Então, o que acontece? Sim, o dinheiro é dos dois. Os dois tomam as decisões de forma igual. Cada um investe do seu jeito, com esse objetivo comum. E não existe esse negócio de ficar regulando dinheiro um para o outro, tá? Isso aqui, se você for fazer um casamento em que tudo seja extremamente separado e que ninguém tenha acesso a nada e você não converte dinheiro, é melhor nem casar, na minha opinião. Então,
Um dos casais, que era o Matthew e a Emily, tinham esse problema lá na série. E o Matthew se sentia frustrado porque a Emily realmente pegava toda a grana, não deixava ele gastar com nada, e ela gastava às vezes até de forma desnecessária. Então o Remy foi lá para ajudar eles. Eu não vou contar como é que ele resolveu a situação, mas vou contar que é um erro comum que acontece também com vários casais aí que eu converso. Às vezes a pessoa fala, eu sou médica, meu marido não é, eu ganho mais, e agora como é que a gente faz? Lembrando, pessoal, é importante que os dois estejam trabalhando para somar um ao outro, para melhorar a vida familiar dos dois, e o dinheiro tem que ser dos dois de forma igual, beleza? Então vamos lá. Um outro problema, aqui, já falando ainda de casal, tinha o casal o Drew e o Mike. O Drew e o Mike tinham um problema também de rendas diferentes, e aqui o problema maior não era nem essa questão de, eu vou deixar você gastar ou não. Cada um usava a sua própria renda e gastava, só que o Drew escondia do Mike que ele estava com dificuldade financeira. Ele escondia que ele não estava conseguindo pagar o cartão de crédito, ele escondia que ele não estava conseguindo pagar as dívidas, ele escondia, inclusive, que estava com algumas dificuldades financeiras ali que não estavam conseguindo ser solucionadas. Isso é empurrar para debaixo do tapete. É outra coisa que você não pode fazer em finanças em casal, você empurrar para debaixo do tapete seus problemas, porque uma hora vai aparecer a sujeira, uma hora isso vai explodir. E é muito pior que isso aconteça dessa forma, que o outro não sabia de nada e de repente fica sabendo na surpresa que existe um monte de problema financeiro. Isso é pior do que se ele tivesse sido sincero e contado desde o início. É importante que o casal se apoie. Então, se um está com um problema, se um está com uma dificuldade, vocês têm que sentar juntos, se apoiar e poder chegar num plano juntos. Um vai ajudar o outro. É muito melhor que isso seja visto já no começo. Então, esse é outro ponto aí, não esconder as dificuldades financeiras do seu parceiro, da sua parceira, porque isso pode te prejudicar demais. Teve um caso muito legal, a Sofina. Sofina é uma menina jovem, ganha seu dinheiro e tal, e ela comprou um apartamento próprio, que era o orgulho dela. E esse apartamento dela, ela comprou, ela financiou lá nos Estados Unidos, tudo bem, isso é dela, entre aspas, ele está pagando hipoteca. Só que ela deu um passo maior que a perna, porque pelo custo de manutenção desse apartamento, porque tinha um condomínio muito caro, tinha manutenções que ela precisava fazer no encanamento que ela não conseguia porque eram caros demais. E isso tudo virou uma bola de neve na vida dela que ela não conseguia dar conta. Então, assim, só para se manter nesse apartamento, boa parte da renda dela já ia embora e ela não conseguia fazer mais nada. Para você ter uma ideia, ela já estava vivendo há muitos meses sem água quente no apartamento, tomando banho gelado, porque ela não tinha dinheiro para arrumar um problema lá no encanamento para poder chegar água quente para ela. E qual que é o problema aqui? Isso eu vejo muito nos médicos, né? O cara toma uma decisão errada, dá um passo maior que a perna. Tipo a Sofine fez, né? Comprou um apartamento que, era acima do padrão que ela deveria ter comprado. Só que aí ela se orgulhava daquilo. Ela mostrava esse apartamento para os outros. Ela dizia com muito orgulho que, olha, eu comprei meu próprio apartamento. E aí ela entendia que a melhor decisão que ela podia tomar na vida era se desfazer desse apartamento, era vender esse apartamento, morar de aluguel ou comprar um apartamento mais barato, com uma manutenção mais barata. Mas por que ela resistia em fazer isso, apesar dela saber que era o melhor? Porque ela tinha medo do que os outros iam pensar. Ela falava, o que vão dizer? Eu comprei o apartamento e já vou vender, vão dizer que eu quebrei, vão dizer que eu tomei uma decisão errada. E tá tudo bem. E eu vejo muito médico fazendo isso. O cara vai lá, compra um carro caríssimo, que dá uma manutenção cara, vai morar num lugar caríssimo e daqui a pouco ele está assim, ralando, dando plantão, um atrás do outro, para manter aquele estilo de vida. E por que ele não dá um passo atrás? Por que ele não vai para uma casa mais barata? Por que ele não troca para um carro mais barato? Ele tem medo do que o vizinho vai falar. Ele tem medo do que o colega vai pensar. Ele vai dizer, poxa, vão dizer que eu quebrei, vão dizer que eu tomei a decisão errada. E tá tudo bem, você tem que lembrar que no futuro, esse colega que talvez fale mal, ou esse vizinho que fale mal, e na verdade ninguém nem fala nada, tá? Ninguém tá nem aí para sua vida. Mas assim, esse pessoal não vão pagar suas contas no futuro. Então você tem que ter muita ciência disso para que você sempre dê esse passo atrás. Você pare de sofrer, pare de gastar aquilo que você não pode estar gastando simplesmente para mostrar para os outros. Esse era um caso muito clássico disso. Não que ela não gostasse do apartamento, ela adorava o apartamento, mas ela estava mais preocupada, na minha opinião, vendo ali a série, em mostrar para os outros e não dar o braço a torcer de falar, puxa, vendi meu apartamento, que estava sendo muito caro. Ela pensava mais nos outros do que nela mesma. Ela estava sendo prejudicada por conta disso. Isso é um erro muito comum de acontecer, é o ego, né, falando mais alto, e a gente às vezes toma decisões financeiras erradas e tá tudo bem você voltar atrás, tá? Tá tudo bem você falar, poxa, errei, exagerei aqui, eu vou dar um passo atrás, não tem problema nenhum nisso. Eu já fiz isso várias vezes e vou te dizer que é libertador você conseguir fazer isso sem se preocupar, tá? Outro caso muito legal, teve um rapaz lá que ele ganhou um reality show, e esse reality show pagou para ele $150 mil. Na verdade, ele pagou 75 mil e aí ele tinha mais uma parcela de 75 mil que ia ser paga ainda. O
que aconteceu? Um dinheiro novo, inesperado, pode fazer com que a galera perca a cabeça. E aí o Morgan Housel, né, ele fala do livro A Psicologia Financeira, ele fala muito que a habilidade de ganhar dinheiro, ela é totalmente, ou de ficar rico, é muito diferente da habilidade para se manter rico. Então você tem que ter habilidades diferentes aí. E ganhar um bom dinheiro não necessariamente quer dizer que você vai conseguir manter esse dinheiro, ou fazer ele render, ou fazer ele trabalhar por você. E ali estava o caso clássico. Então ele ganhou esse dinheiro, o que aconteceu? Ele começou a viver uma vida totalmente de luxo. Então ele saía com os amigos para fazer um brunch lá e gastava $1.000. Ele ia para um final de semana lá e gastava $1.500. Ele só tomava as bebidas caras, comprava roupas caras. Ele começou a ver que o dinheiro que ele estava ganhando, e ele ganhava muito bem no emprego fixo dele, um dinheiro que ele estava ganhando não estava sendo suficiente, que ele estava vendo que estava indo tudo para o ralo e ele não sabia o que fazer. E ele ainda ia receber $75.000. E aí o que aconteceu? Um outro problema, que é você contar com, o que o pessoal fala, né, vulgarmente, contar com o ovo da galinha. Então o que acontece? Ele já estava contando com aqueles $75.000 que ele ia receber e ele estava vivendo uma vida luxuosa, achando que aquilo ia ser infinito. Erro grave. Quando o pessoal se forma em medicina, começa a ganhar os primeiros salários, também acha que o dinheiro é infinito e começa a gastar a rodo, sem nem se preocupar. Então, ele cometeu esse erro. Um outro erro que ele cometeu, que isso é bem interessante falar para vocês, ele resolveu que ele ia largar o emprego fixo dele, que pagava muito bem, ele recebia muito bem, mas ia largar esse emprego fixo porque ele ia se dedicar à vida de influencer, que ele ia criar conteúdos no Instagram dele, sei lá onde, que ele ia pegar esses conteúdos e aprender a monetizar, que então empresas iam querer fazer contratos com ele de propaganda, de divulgação, e ele já estava contando de novo que isso ia dar certo e que ele ia ganhar muito dinheiro com isso. Por quê? Porque ele tinha conseguido fazer, acho que $11.000 lá em 4 meses, alguma coisa assim, e ele achava que isso tinha um grande potencial. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você decide empreender, quando você decide se dedicar a um negócio, é muito lindo nas palestras motivacionais o pessoal fala, não, larga seu emprego, queima sua CLT, rasga sua carteira de trabalho, vai empreender, se dedique totalmente a isso, queime suas pontes para que você não possa voltar. Bicho, isso aqui é muito lindo em palestra motivacional. Para a vida real não funciona, tá? Você largar tudo de uma vez só para empreender, a chance de você quebrar é enorme. Por quê? Porque você vai ficar muito ansioso para tentar fazer dinheiro, você vai ficar muito ansioso para que aquilo dê certo, você não vai ter fôlego para que se em alguns meses ou até anos o seu negócio não der dinheiro, você vai começar a ficar desesperado e vai começar a meter os pés pelas mãos e não tem como dar certo isso. Então essa história que o empreendedor vai lá e fala, queime suas pontes, largue tudo, vai empreender porque olha, para mim deu certo, ele está falando isso porque é um viés de seleção, né? Porque deu certo para ele, muito por competência, obviamente, mas muito por sorte também. A gente leva a sorte no empreendedorismo. E aí, assim, ele deu certo, mas 99 pessoas que deram errado, que não conseguiram fazer isso, elas não estão lá no palco para te contar essas balelas. Então toma muito cuidado. Você quer empreender? Faz aos poucos, faz devagar, vai largando aos pouquinhos as coisas que você tem, vê se aquilo dá certo, faz um teste. O Além da Medicina, por exemplo, a gente quando resolveu criar o Além da Medicina, a gente não foi largando as coisas que a gente fazia, a gente continuou fazendo as atividades como médico, fomos assim, modificando aos poucos as coisas que a gente fazia, então fui largando um plantão aqui, fui largando uma coisa ali para me dedicar à empresa, não significa que eu já estava fazendo dinheiro com a empresa para poder largar as coisas, não, era para se dedicar mesmo. E a gente só foi fazendo esse processo de forma lenta e gradativa, conforme a gente via que o negócio ele ia dando certo e ia tendo mais potencial. Então muito cuidado com essa história de querer largar de uma vez, achar que é um conto de fadas, empreender que vai dar tudo certo, não façam isso. Um outro caso muito emblemático lá, era o da Natalie. A Natalie era uma pessoa com muito dinheiro, andava de Ferrari, morava numa mansão. Pelo que eu entendi, o maior ganho que ela tinha era com pensão alimentícia. Eu acho que o pai da filha dela era uma pessoa muito rica e dava uma pensão alimentícia para a filha muito grande e ela vivia dessa pensão, fora dos bens que ela deve ter ganhado ali no divórcio, tá? E ela era uma pessoa que gastava pelo menos $500.000 por ano com compras, com roupas e tal. E ela também apostou num negócio próprio, ela resolveu criar uma padaria, um café, alguma coisa nesse sentido. Ela gastou muito dinheiro lá, sem nenhum planejamento, ela gastou assim, mais do que o triplo do que ela pretendia gastar, aliás, muito mais do que o triplo. Ela gastou assim, sei lá, umas 5 vezes ou mais do que ela pretendia gastar nesse negócio. Veio a pandemia, o negócio não deu certo e ela perdeu muito dinheiro. E aí, de novo, aquela história, não colocar todos os ovos numa cesta só. E se você por mais que você ganhe bem, se você leva um padrão de vida acima do que você pode, ou empatando o que você pode, você vai ter dificuldades financeiras. Era o que ela estava começando a perceber. Ela estava começando a perceber que o que ela ganhava por mês não era suficiente para cobrir as suas contas.
isso vai dar certo por um tempo, mas o patrimônio vai se corroendo com o passar do tempo e uma hora isso sim vai cair por água abaixo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito interessante essa história e assim, você consegue tirar de lição que mesmo ganhando muito dinheiro, você pode terminar pobre se você tomar as decisões erradas. Então isso é realmente importante. O que o pessoal cometia de erro lá, que eu vi, era um negócio que assim, muitos dos que tinham dificuldade financeira, nos Estados Unidos isso é mais comum do que eu pensava até, pagavam o mínimo do cartão de crédito. Então vem aquela fatura, em vez de você pagar a fatura inteira, pagava só o mínimo, tal do crédito rotativo. Nos Estados Unidos, pelo que eu pesquisei, o juro do crédito rotativo é de 1,3% ao mês, o que para lá já é um absurdo, visto que a taxa de juros dele costuma ser baixa, né? Esse ano está mais elevado, em torno de 5%, mas é algo que, há muito tempo não acontecia, e geralmente a taxa dos Estados Unidos é bem mais baixa do que isso, então você pensar que 1,3% ao mês acaba sendo uma taxa muito elevada. No Brasil é mais legal ainda, tá? Taxa de rotativo do cartão, se você entrar, em média, em 2023, ela tem o juro de 21,9% ao mês, mais de 400% ao ano. Significa que você está devendo 20 mil reais num cartão de crédito e você entrar num rotativo desse, você deixar ele durante um ano, você termina devendo 80 mil reais. Então, toma muito cuidado. Pagar só o mínimo do cartão é um erro absurdo, não caia nessa. E como é que as pessoas caem nessa? Gastando no cartão sem controle. O que eu falo é o seguinte, para parcelar alguma coisa no cartão, você só pode fazer isso se você tem o dinheiro para comprar à vista. Ponto. Se você estiver parcelando sem ter o dinheiro, você está dando uma de dublê de rico. Você está se alavancando, você está contando com o ovo da galinha. Você está realmente assim, esperando que vai conseguir pagar, mas de repente você não vai. E muita gente confunde limite com salário, né? O cara recém-formado, nunca ganhou um salário na vida, vai lá no banco e recebe um cartão com limite de 30 conto. Ele acha que ele pode gastar à vontade, cai no rotativo e acaba virando uma bola de neve. Isso vira uma bola de neve impagável, tá? É um absurdo. Então esse erro é muito comum lá nos Estados Unidos também. Vamos lá. Teve um outro casal, a Millie e o Christian. A Millie e o Christian é o seguinte, cara, é o tipo de casal que gosta de pegar atalhos para enriquecer. O que aconteceu? O Christian, ele investiu em algumas criptomoedas, alguma coisa nesse sentido, pegou um mercado de alta e ele assim, por pura sorte e por puro acaso, ele ganhou muito dinheiro com aquelas criptomoedas. O que aconteceu? Ele entrou naquela que eu sou um gênio, eu sei fazer isso, e ele começou cada vez mais a querer transformar aquele dinheiro em muito dinheiro e de repente chegar na liberdade financeira dele antes. O que aconteceu? Ele perdeu tudo e ele estava devendo, alavancado numa dessas plataformas de trade. Então assim, fazer trade, day trade, essas coisas, 99% vai se ferrar, vai perder dinheiro. Então isso é muito comum de acontecer, não adianta querer pegar atalho. E isso de você ser iludido pelo resultado também é muito comum. Às vezes você dá uma sorte de principiante, você é iludido pelo acaso, tem o livro do Nassim Taleb, Iludidos pelo Acaso, que é muito bom, fala sobre isso, e você acaba achando que é o gênio até que você perde tudo e fica devendo. Então isso é muito comum. Christian fez isso. E a esposa dele também tentava tomar um atalho através do que? Marketing multinível. Essas empresas de venda, sabe aquele negócio assim? Eu não vou dizer que, né, o que é, mas vamos, como diz o Remy Sethi lá na série, vamos colocar como se fosse uma forma geométrica, uma pirâmide, por exemplo, que você, então, tem uma pessoa, essa pessoa tem que recrutar duas pessoas, cada uma dessas tem que recrutar mais duas, cada uma dessas 4 tem que recrutar mais duas, e aí vai virar um negócio infinito que não se sustenta, porque uma hora não tem população para tudo isso. E, basicamente, os ganhos dessas pessoas não são em vender produtos daquela empresa, e sim recrutar mais pessoas para ir pagando os lá de cima. Então, a esposa do Christian, né, a Millie entrou num marketing multinível e ela acreditava muito que ela ia conseguir vencer na vida com aquilo ali, que ela ia ganhar. E ela caiu em algumas ilusões, porque, por exemplo, essa empresa de marketing deu para ela um Cadillac, que na verdade ela só pagava parte da parcela desse Cadillac se ela atingisse as metas lá, ou seja, ela tinha que se pagar, né, para que pagasse esse Cadillac. E ela se iludiu com isso, achou que ela ia ficar muito rica. Então, cuidado com atalhos, tá? Muita gente quer o atalho para ficar rico fácil, aí cai em pirâmide, cai nesses negócios de multinível, cai em investimentos que são golpes. Então, toma muito cuidado, porque a ganância e a vontade de ficar rico rápido vai fazer com que você erre muito na vida. Então, você não pode fazer esse tipo de coisa. Sobre a filosofia do Remy Sethi, eu me identifiquei demais. Muitas coisas que ele falava pareciam tiradas do Finanças Dominadas. Achei muito engraçado. Mas é o seguinte, boa parte da filosofia dele
vai muito em linha do que eu acredito, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Eu vou explicar mais um pouco sobre como ele fala sobre as finanças, sobre investimentos. Uma delas, que é a mais óbvia de todas, é gaste menos do que você ganha. Então ele é muito taxativo nisso, é a coisa que eu mais falo, né? Eu sempre falo que o primeiro passo é esse, você gastar menos do que você ganha, porque o principal para você ficar rico é você ter bons aportes e deixar o tempo agir, né? Os juros compostos. Ele é contra trade, contra atalhos, eu também sou, então, bato nisso sempre, tá? Ele tem uma questão que ele fala muito sobre você viver de aluguel, que isso às vezes pode ser muito vantajoso. Eu sempre bati nessa tecla aqui, eu sempre falei isso. E óbvio, agora eu estou no meu apartamento próprio, que eu comprei faz pouco tempo, mas eu expliquei que financeiramente essa decisão não foi boa, tá? Apesar de eu ter feito um bom negócio, apesar de ter comprado apartamento à vista, com um desconto, financeiramente, pensando no que a grana me rende por mês nos investimentos, seja de renda fixa, fundos imobiliários, comparado ao aluguel que eu pagava nesse mesmo prédio, eu estou perdendo dinheiro agora. Mas assim, eu estou infeliz com essa decisão? Não, foi uma decisão que eu entendi que não era puramente financeira. Eu estou muito feliz com ela, a gente está ajeitando o apartamento, vai deixar do jeito que a gente quer e isso está sendo muito legal para a gente. Então, nada de errado, eu tomei a decisão muito consciente, não me endividei para isso, peguei um dinheiro que já era destinado para isso, então não teve nenhum problema. Mas ele fala muito dessa questão de aluguel e ele mesmo fala que ele mora de aluguel e ele explica alguns, por exemplo, se ele fosse comprar o mesmo apartamento que ele mora, como ele ia gastar muito mais. Ele fala que já teve alguns problemas no apartamento dele, problemas estruturais, que ele só ligou para o inquilino foi lá e arrumou, e eram coisas que iam custar milhares de dólares para ele não precisou se incomodar. Então tem várias vantagens aí que ele vê. Eu, sinceramente, acho também que você viver de aluguel, principalmente no início da sua vida, quando você está construindo patrimônio, é excelente, uma das melhores decisões que você pode tomar como médico, tá? Você ficar pagando juros para banco de forma eterna durante décadas e pagar 3 vezes o valor do aluguel, do imóvel, eu acho péssimo, não recomendo. Então acho que o Seth está muito certo nisso aqui e eu sou muito fã aí dessa ideia dele, tá? Tem uma coisa dele que eu não concordo. Ele fala que você tem que automatizar os seus investimentos. Tudo bem, pode fazer sentido nos Estados Unidos, que você tem opções, né, o dinheiro cai na sua conta, ele já automaticamente já vai distribuído ali para os seus investimentos, conforme você decidiu e está tudo bem. No Brasil eu não gosto disso. Por quê? Porque as opções que a gente tem de automatizar os investimentos, elas custam muito caro e normalmente são para investimentos muito ruins. Então, essa automatização de renda fixa em banco, tudo que você vê lá, não sei o que é fácil, Invest Plus, não sei das quantas, tudo isso é balela. Colocam investimentos ruins, que rendem menos do que o CDI, às vezes cobram taxas que são abusivas, tem algumas carteiras automatizadas em corretora. Ficam girando o seu patrimônio, vendendo e comprando suas ações para você gerar mais corretagem e te cobram muito caro por isso. Então, no Brasil, eu não concordo com essa estratégia de automatizar. Ah, mas com um cara super desorganizado, que não sei o que, tá bom, pode ser uma ideia, né, de pelo menos conseguir colocar um dinheiro lá, mas o resultado, assim, podia ser muito melhor se tivesse um pouquinho mais de disciplina, tá? Eu, sinceramente, não gosto dessa estratégia de automatizar os investimentos. Eu gosto da estratégia de, sim, você, assim que recebe o dinheiro, tirar uma porcentagem daquilo ali e investir. Isso eu acho legal, bacana, mas automatizar não gosto não. E uma das coisas que eu mais gostei de toda a série, de uma filosofia dele, e é uma coisa que eu sempre falo também, que eu gosto muito, é que ele fala assim, você é quem desenha o que é uma vida rica para você, o que é sua vida rica. Isso eu acho perfeito pelo seguinte sentido, olha só, o pessoal pergunta muito para mim, Michael, quanto por cento eu posso gastar com moradia? Quanto por cento eu posso gastar com tal coisa? Quanto por cento? Para mim não importa isso. O que importa? É você separar uma porcentagem do que você ganha para investir, sempre. Caiu o seu dinheiro, você tira aquela porcentagem e investe. Eu gosto de 30%, talvez não seja possível para você, tudo bem, faz 20%. 20%, cara, se você conseguir, legal, beleza, tá ótimo. 30%, melhor ainda. Ah, não consigo nada ainda, tu começa com 10%, vai aumentando, tá? Mas é o seguinte, eu sou muito a favor disso. Então, tirei meus 30% para investir, o resto eu gasto do jeito que eu quiser. Se para mim moradia é algo que é prioridade da minha vida, eu vou investir num aluguel mais caro, numa moradia mais cara, porque é o que eu gosto ali e eu vou economizar com outras coisas. Se para mim, cara, moradia não tô nem aí, o que eu gosto é de ter um carro legal, importado, que vai me dar um monte de gasto, mas não tem problema. Tudo bem, eu vou economizar com moradia, vou morar mais simples, vou ter aquele carrão. É a sua riqueza. Ah, mas eu não concordo, acho nada a ver esse negócio. Cara, não interessa você. Interessa que a pessoa acha. E da mesma forma, assim, tem gente que não vai ligar para carro, tem gente que não vai ligar para
moradia, mas liga de viajar, quer viajar 2 vezes por ano para o exterior, 3 vezes, tá bom? Vai morar mais simples, vai ter um carrinho mais simples e vai viajar mais para o exterior. Desde que tenha investido os 30%, o resto você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu sou muito dessa filosofia, gosto muito disso e eu acho que isso realmente é assim, a forma de você fazer a sua vida rica, tá? Tem gente que não gosta de nada disso e para ele a vida rica é acumular mais patrimônio mais rápido, para ele ter mais liberdade mais rápido. Nada de errado com isso, acho super legal também. Então cada um com a sua vida rica. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu acho que dei uma boa destrinchada aqui na série, falei sobre muitos erros, muitas lições que acontecem ali. Queria saber se você assistiu essa série, se você está assistindo, comenta aqui pra mim o que você está achando. Me conta também se você viu algum outro erro, alguma outra coisa que você gostaria de discutir aqui. A gente conversa aqui nos comentários. E lembre-se, se você quer aprender agora de um médico brasileiro para outros médicos, né, sobre finanças e investimentos, sobre essa questão de finanças em casais, como investir de forma inteligente, tudo isso tem no Finanças Dominadas. É um programa completo de médico para médico, sem enrolação, com aulas rápidas, curtas, diretas ao ponto, respeitando o seu tempo como médico, e é um programa que te dá um monte de ferramentas para que você possa aplicar isso na prática e possa viver uma vida muito mais rica. Beleza? Para você que quer fazer parte de Finanças Dominadas, tem um formulário aqui embaixo que você pode colocar seus dados lá, responder esse formulário. Se você tiver o perfil para ser nosso aluno, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Não esqueça de me seguir lá nas outras redes, no Instagram, Médico Michael, que eu falo todos os dias lá sobre finanças, e nos vemos no próximo vídeo. Beijão!